capítulo 13. Glória a Deus. Quantos encontraram? Digam amém. Capítulo 13, versos 12. Observa e depois eu vou detalhar essa mensagem. Vamos lá. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Vou repetir, acompanhe na sua Bíblia e ouça, por favor. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Ok, me dê sua atenção em alguns instantes para ouvir esta palavra. Ontem nós tivemos aqui, realizado pela pastora Rosângela e por alguns que estão envolvidos, um trabalho muito poderoso, até onde me veio a notícia. Acompanhei pelas redes sociais e foi muito bom. Inclusive tem um quadro ali que foi desenhado na hora profeticamente. É isso, pastora? Para quem não conhece esse trabalho, chama-se visão profética, ou alguns dão o nome de inspiração profética. Como é isso? É muito comum quando o Espírito Santo, gente, tem liberdade de trabalhar, ou ele começa a atuar com intensidade, pessoas com seus dons começam profeticamente a pintar a visão que Deus está dando. Então quando você passar ali e ver aquele olho, depois você vai perguntar para as pessoas que estavam literalmente o que significa, porém a visão já está clara, já dá para deduzir que é um olhar de Deus em relação ao ser humano, e outros que estão ali do lado que não estão conseguindo ver com nitidez daqui. Mas ontem foi tremendo, os jovens comentaram comigo, alguns falaram sobre isso, e glória a Deus. Cremos nos dons do Espírito Santo, amém, igreja? Amém. Então, o Provérbios que nós acabamos de ler, ele fala algo intrigante ou curioso, sei lá, vamos dizer assim, é meio que deve valer, tem que se avaliar, tem que se ser dedicado atenção a esses provérbios. Eu me lembro que eu tinha 16 anos de idade quando eu li esse provérbios a primeira vez na minha vida. E quando isso veio ao meu coração, entendo que na época não tinha um entendimento amplo da Bíblia, e ao ler esse texto ficou confuso. E aí eu pedi ao Espírito Santo então que me revelasse o que é que significava aquele texto. A esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Hoje parece que se tornou muito fácil entendê-lo. E Deus aqui está falando de projetos que tínhamos, porém não aconteceu. Deus está falando de coisas que nós desejávamos e planejamos muito, mas não saiu como planejado. E você vai entender isso. Se o cara da mesa lá tiver que colocar um nome nessa mensagem, os meus planos podem não ser os de Deus. Vou repetir, depois você após mim repita. Os meus planos podem não ser o de Deus. 1, 2, 3, vocês, querido. Exato. Às vezes, querido, nós estamos cheios de convicções, cheios de planos. Às vezes queremos tantas coisas, às vezes queremos realizar, alcançar, viajar, se formar, fazer muitas coisas que ao nosso ver são coisas boas. Mas existe algo que precisamos saber sobre isso. Por quê? Não quer dizer, ou porque temos planos bons ou bons planos, não significa que todos eles receberão aprovação divina. Existem muitas coisas que agora você tem no coração, que não tem nada a ver com o plano de Deus para a tua vida no futuro, ou até quem sabe presente. Então, o que significa isso? A esperança adiada adoece o coração. Simples. Talvez você já tenha vivido essa experiência, como eu vivi. Investi tempo em algo, tentei realizar, tentei alcançar, me dediquei fortemente, apliquei atenção, esforços, e quando eu pensava que aquilo que eu estava investindo, me esforçando para realizar, iria crescer, caiu, não deu certo. E quando isso acontece, é natural, queridos, bater a tal da frustração.
A frustração ocorre quando você deseja algo demais e aquilo que você desejou não veio. Então ficamos imediatamente abatidos, frustrados. Quem é que já viveu algo parecido? A maioria dos seres humanos esperava por algo e de repente não veio no tempo que você esperava, ou nem veio até hoje. E isso nos frustra, nos deixa emocionalmente confusos. O texto que lemos está dizendo exatamente isso. A esperança adiada adoece o coração. O que é que Deus está dizendo? Ele entende que quando nós desejamos algo e aquilo não acontece, temos tendência de ter oscilações emocionais. Esse texto está mostrando de uma forma muito clara que Deus sabe que quando nós queremos algo em um tempo específico e aquilo não vem, então ficamos meio que abatidos, desanimados e muitas vezes até perdemos a empolgação na questão da fé. Então esse texto está narrando justamente isso. Aconteceu muitas vezes isso na minha vida ministerial, com igrejas, coisas que eu queria, mas na verdade Deus não queria para mim. E nesse momento precisamos então aprender a lidar com a frustração, ou com o desejo que eu tenho, mas Deus não tinha aquilo para mim. No meio da caminhada da vida, você vai notar isso de uma forma bem clara, que nem tudo que você quer faz parte do plano de Deus com você. Você vai perceber que nem todas as coisas que você orou, Deus vai dizer sim para elas. Você vai notar no decorrer da caminhada que nem todos os planos que você jejuou por eles, orou por eles, você receberá o sim de Deus. E esse momento é muito delicado e perigoso. Por quê, pastor? Porque Satanás, ele sempre vai tentar chegar nesse momento de fragilidade humana para tentar nos confundir, nos esfriar e nos abater na fé, e jogar sugestões imundas na nossa cabeça. Quer ver? Quantos de nós, diante de um momento frustrante, ou seja, esperava ocorrer e não ocorreu, de repente então, naquele momento melancolicamente falando ruim, o diabo soprou na sua mente dizendo: seu Deus não existe. Está vendo? Não adianta ir à igreja. Está vendo? Não adianta jejuar, não adianta buscar, não adianta dizimar, não adianta ofertar. E por alguns momentos Satanás começa até te induzir a pensar que Deus não existe. Já vi muitas pessoas assim. Mas o que é isso? Frustrações. E Satanás, ele sempre vai tentar nos abordar, pessoal, quando estivermos em necessidades à flor da pele. Você quer ver uma coisa? Se olharmos na Bíblia, vamos ver que Jesus, depois de ser batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo lá no deserto para ser tentado. Note, ele foi 40 dias e 40 noites, diz o texto, e tendo Jesus fome, logo no final dos 40 dias, diz a Bíblia, ele tendo fome, quem é que aparece? Satanás para tentar. Observe algo, gente. O diabo não poderia ter aparecido nos primeiros dias, onde Jesus não estava com necessidades fisiológicas. O diabo não poderia ter aparecido para tentar Jesus, por enquanto ele estava bem fisicamente. Mas não, ele esperou as necessidades humanas aflorarem para seduzir Jesus. O que isso acontece? O porquê que o senhor está introduzindo essa ideia? Simples. Todas as vezes que você se vê diante de uma necessidade ou de algo que você precisa e no momento você não a tem, Satanás vai observar esse momento para tentar sugerir desistência ou outras ideias, como foi com Cristo. Observa, se tu és filho de Deus, por que você não transforma essa pedra em pão? Note, eu já vivi momentos, talvez você, induzido de uma forma tão intensa, até mesmo em parar. Quantos? Todos, se for para lá para analisar, já viveram situações assim. Por quê, pastor? Um inimigo, gente, das nossas almas, ele vai tentar nos abordar justamente nesse período. De repente você fez um plano com a sua esposa, você desejou, você disse assim: vem cá, pastora, por favor. Você olhou e disse: olha, esse ano de 2018 nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e nós vamos crescer, nós vamos viajar. Só que imprevistos aconteceram, e aí você não pode viver nada daquilo que você calculou entre você e a sua esposa. Você percebeu que depois que você percebeu que não ia dar, bateu um sentimento meio que: poxa, oh Deus, parece que quanto mais eu tento, menos a coisa acontece.
Talvez você ajoelhou com a sua esposa ou de pé, você pegou na mão dela e orou dizendo: Deus, esse ano ou isso ou aquilo vai acontecer, e você determinou, você jejuou, você profetizou, mas não foi dessa vez. E lá chega o sapatinho de pelúcia ou de pano, ou o pé de pano, o diabo, sem fazer barulho, e começa a sugerir na sua mente: o seu Deus, ele não existe, ou o seu Deus não te ouve, ou Deus não é com você. E naquela hora você entra em um conflito interno. Você não sabe se continua, se prossegue, você não sabe se abandona a oração, você não sabe se ora novamente. Isso recebe um nome, do que? Ataque. E a segunda fase, frustração. O diabo, ele sempre vai trabalhar para gerar o impacto, quando aquilo que você queria não aconteceu. Obrigado, pastor. E é justamente, gente, nessa hora que eu devo entender qual é o ponto de vista, o porquê que não aconteceu, o que é que Deus está tentando me mostrar quando Ele não me permitiu ter, chegar, viajar, concorrer, ou sei lá. É esse ponto de vista que Deus quer que você entenda. Já houve dias, pessoal, na minha vida ministerial, gente, diante de Deus, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu fiquei meio que aborrecido com a fé em Deus, sabe? Porque eu apliquei tanta força esperando ter algo e de repente aquilo não veio, e aí o meu coração adoeceu, como diz Provérbios. Eu fiquei literalmente pensando: Deus não me ama como diz ele, porque não aconteceu o que eu esperava. Mas o porquê? Porque nem todos os planos que temos, Deus tem conosco eles. Ou seja, Deus tem planos em relação à nossa vida que não é compatível muitas vezes com aquilo que queremos. Eu vou te mostrar isso de uma forma absoluta e muito simples. Quer ver? Acompanha comigo no livro de Mateus, capítulo 16 do livro de Mateus. Pastor, quer dizer que não sou só eu que de repente já tive vontade de abandonar tudo porque algo não saiu como eu esperava? Não, irmão. Te garanto que todos os seres humanos que servem a Cristo, em uma hora ou outra foi seduzido por Satanás a tentar cair na questão da dúvida em relação ao seu Deus. Mateus 16, 21. Observe isso, gente, até o versículo 24. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais dos sacerdotes, dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versos 22. Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Versos 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Aparta-te de mim, Satanás, tu me serves de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim as coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pare aí e observe. Uma vez eu vi uma pessoa olhando, dizendo assim: Deus vai realizar todos os meus desejos e ABC, Deus vai me fazer crescer. Até aí tudo bem, ela está falando normal. E aí ela disse o seguinte: e eu não abro mão de viver tudo aquilo que eu planejei. Aí eu interrompi. Por que é que eu interrompi? Porque existem muitas coisas que colocamos na nossa agenda que não está na agenda de Deus. Quer ver? Jesus, ele olhou para o grupo e disse o seguinte: ó, se quiser seguir-me, faz assim, negue a vocês, pegue a sua cruz e vamos. O que ele está tentando mostrar? A partir do momento que você decidir entrar comigo nesse barco, já não é mais do jeito que você quer, vai ser do jeito que eu estabeleci. Em outras palavras, o que ele estava dizendo ali: antes de você aceitá-lo na cruz, até então você fazia, você decidia, você vivia, você planejava. Agora você aceitou a cruz, você entrou, você me
reconheceu como Salvador, a coisa não vai ser mais como você decide. Agora você vai ter que negar a sua vontade para fazer a minha. O que ele está tentando dizer é o seguinte, gente, que antes de Jesus, você poderia até decidir algumas coisas, fazer planos e de repente todos concluir, tipo assim. Só que aqui ele dá uma chave muito grande. A partir do momento que você se entrega a mim, pronto, você não se pertence, você me pertence. Quantos pertencem a Cristo? Diga amém. Então você tem que entender uma coisa, pessoal, que muitas coisas que Deus planejou, de repente nem você imagina. E muitas coisas que você deseja não está na agenda de Deus te entregar. Por isso que haverá muitos momentos da sua vida que você vai executar planos, você vai colocar no papel, você vai desenhar, você vai fazer um cronograma tremendo que não é errado. Só que aí você vai notar que não aconteceu como você registrou no papel. E nesses dias você tem que tomar cuidado e ter maturidade. Por quê? Porque senão o diabo ele te engana. Ele vai tentar te seduzir justo nessa hora. Porque tem muitas coisas que eu, como pastor, já quis, pensando ser de Deus para a minha vida, e Deus não aprovou. Por quê? Tudo aquilo que Deus não me dá é porque não era plano dele comigo, gente. Então eu tenho que ter maturidade para compreender que ele, como pai, tem planos para a minha vida e sabe o que é melhor para mim. Então eu só decidi confiar, mesmo não entendendo. Às vezes você está aqui e algumas coisas que você queria muito não veio. Às vezes você está me ouvindo e muitas coisas que você investiu o seu tempo, você dedicou a sua atenção, você correu para aquilo dar certo e de repente não deu. Então deixa eu lhe liberar uma palavra para que o seu coração se conforte. Não foi porque o diabo venceu, não foi porque o inimigo foi maior, não foi porque você não era de Deus, não. É simplesmente um desses fatores. Ou seja, nem tudo que eu quero não quer dizer que Deus vai dizer sim para mim, ou Ele tem aquilo comigo. Ah, meu irmão, eu já planejei tantas coisas que no final das contas eu vi que era plano pessoal e não divino. Deus não te proíbe de planejar. Deus não te proíbe de executar ali uma missão no papel e falar, até tal data eu alcanço. Mas aquilo ser realizado ou aquilo ser materializado já não pertence a você. Então, quando alguma coisa não acontecer como esperado, não se frustre, não pare de orar, não pare de crer, porque não veio no tempo que você esperava. Não pare de crer, porque não aconteceu do jeito que você queria. Continue crendo, porque o não de Deus é para te preservar para o sim melhor dele. É assim que Deus trabalha. Gente, o que Deus está ministrando sobre a tua vida, sobre o teu coração, é algo muito extraordinário. Ou seja, Deus tentando me mostrar de uma forma muito clara que eu tenho planos, mas Ele tem planos superiores ao meu. Se você olhar no livro de Jó 42:2, diz o seguinte: nenhum dos teus planos, ó Senhor, podem ser frustrados. O que é que Deus está dizendo? Querido, Deus tem planos conosco, e saiba que os planos dele não serão frustrados. Ou seja, os meus pode até ser falíveis, pode até não ocorrer, mas os planos que Deus tem comigo, todos eles acontecerão. Você quer ver uma coisa? Eu, como pastor, sempre morei em cidades diferentes. Mas pensa num camarada que é muito agitado, gente. Eu sou muito, acelerado, realmente, dinâmico. A minha cabeça é pensa A, pensa B, pensa C. Essa é a minha pessoa. E quantas vezes dava uma doida no pastor William e eu dizia assim, ó, tal mês estou indo morar em tal estado, em tal país ou em tal cidade. E aí eu mobilizava, me organizava financeiramente, me preparava, e eu determinado, vamos lá. Quando é fé, eu me esforçando, jejuando, buscando, fazendo tudo para chegar aonde eu havia dito que iria chegar, e não chegava. Deus de repente entrava na minha frente e dizia, mesmo sendo bom o que você quer, eu não tenho aquilo com você. E é difícil aceitar que mesmo nós querendo algo bom, de repente Deus não quer dizer sim para nós naquilo.
Mas aí então eu devo compreender que Deus tem desígnio que eu posso não entender, mas eu devo confiar. Aleluia. Só que nesses dias, gente, nesses momentos, Satanás, ele tenta de várias formas nos persuadir. Ele tenta nos fazer o que, pastor? Recuar para o canto. Por isso que Jesus, ele está esclarecendo para você nessa palavra. Ou o que, pastor? Simples. A partir do dia que você disse assim: Jesus, a minha vida é do Senhor, então pronto, você acabou de negar a si mesmo. Não vai ser mais do jeito que você pensa. Diga para alguém do lado assim: não vai ser mais do jeito que você quer, mas é do jeito de Deus. Pastor, esse negócio que o senhor falou não é muito legal não. Eu sei, irmão, porque a gente não gosta de ser contrariado. Pastor, essa palavra é meio esquisita. Eu sei, porque a gente não gosta, todos, sem exceção, inclusive eu não gosto de ser abortado naquilo que eu quero. Às vezes, parece que não, mas nós nos comportamos como criança. Você já viu, de repente, a criança tem 13, 12 anos e ela senta no carro do pai, atrás do volante, querendo dirigir, e o pai de repente fala não, e o menino não sabe que é para preservação, ele está achando que é por ruindade, ele quer algo que na idade que ele está não pode, não é permitido e é perigoso. Só que o pai fala não por preservação, mas o filho, por não entender a mentalidade do pai, ele acha que é implicância do pai. Eu gostava muito de nadar na minha região, fui criado no meio do mato, e de repente, irmão, quando era fé, era muito comum eu pegar, deixar de ir na escola, não oriento, mas era o que eu fazia. E de repente, de manhãzinha, ao invés de entrar 7 horas da manhã, eu estava lá nadando, no meio do brejo, lá no meio do rio. E aí, de repente, dava o horário de ir para a escola, voltar para casa, perdão. Eu arrumava, vestia a calça, tudo certinho. E eu chegava em casa, né? Tipo assim, mãe conhece você até debaixo d'água, irmão, não adianta esconder. Chegava dentro de casa, legal. Minha mãe percebia os meus cabelos tudo enroladinho, crespo, mais crespo do que já é. A água deixava ele armadinho assim, sabe? Na época ainda eu tinha cabelo, hoje não tem, mas na época eu tinha. E aí ela olhava para mim, me via meio que esfumaçado, porque a água de brejo deixa a gente meio esfumaçada, não é tratada. O olhar vermelho, oi mãe, aí ela me perguntava, como é que foi na escola? Eu falava, foi bem mãe. Quando é assim, irmão, ela já tinha ligado na escola, ela já tinha procurado saber se eu fui ou não, e eu querendo enganar. Eu estava vindo com milho, ela já estava com angu, com fumar e a pamonha, tudo pronto. Chegava lá, de repente ela queria tirar a última prova, porque ela já sabia que eu não estava na escola, mas ela queria saber onde eu estava. Aí ela fazia o seguinte na minha pele: negrão, como eu, quando nada, fica, sabe, cinzento. Você passa a unha assim, irmão, é igual o giz na lousa, fica branquinho. Aí ela falava, estica o braço. Aí eu esticava. Minha mãe descobriu. Ela riscava o meu braço inteirinho. Só que aí ela ia vendo que ia ficando branca, aí ela já carcava a unha de brava. E ó, não corre não, menino. E não corre não, menino. Era assim, ela me pegava toda vez que eu ia nadar. Por que eu disse isso, pastor? Eu não entendia que na época era para minha preservação, gente. Na minha mentalidade, ela estava querendo me proibir. Na minha mentalidade, ela estava literalmente querendo, não, você não vai, quando na verdade era preservação. E hoje, ao crescer, eu entendo. Sabe o que eu estou dizendo? Vai chegar um dia que muitas coisas que você quis e não teve, e chorou por não ter, você vai amadurecer tanto na fé, que lá na frente você vai entender o porquê que Deus te negou. Diga para o seu vizinho, calma, estamos amadurecendo. Você entendeu isso aqui, ou não? Vai chegar um período, irmão, da tua maturidade espiritual, que a sua ficha vai cair. Aí você vai dizer, era por isso que ele não deu. Você entendeu isso aqui ou não? Acontece isso comigo de vez em quando. Tem coisas que Deus me deu agora, que eu reconheço, que eu pedi lá atrás, mas não estava pronto. Aí eu olho para mim e disse assim, rapaz, realmente Deus tinha razão. Ele não me deu naquela época, porque se ele me desse não estava pronto. Sabe uma das coisas que eu pedia para Deus? Crescer na obra dele. Quem já orou pedindo isso? Deixa eu ver você. Meu irmão, pensa num camarada apaixonado por evolução. Evolução em Deus, evolução na oração. E aí eu pedia, obreiro, comecei na obra novo. E aí eu orava, e eu fazia, e eu jejuava. E a minha oração é, meu Deus, me faz crescer, me faz ganhar multidões, me faz ganhar multidões. E você sabe, irmãos,
não acontecia. Só que eu ficava em parafuso. Eu falava, pô Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou santificando-me, e não cresce, a coisa não anda, o negócio não vai. Pensa num cara que ficou muito triste por muitos anos, pastora. E eu olhava aquela multidão passando na televisão, os pastores pregando para aquele monte de gente. Pensa numa inveja santa que dava. E eu, menininho, meu Deus, me faz crescer, me dá um povo grande para mim tomar conta. Irmão, beleza, fui passando os anos, Deus foi me desenvolvendo, a mente foi mudando, foi criando maturidade, e aí beleza, cheguei no grande povo. Aí eu dirigi igreja de 1000 pessoas, de 2000 pessoas, de 300 pessoas, de 500 pessoas, de 1500, legal. Teve um dia que eu estava no meu escritório, sentado, cansado, e eu pensei assim, Deus tinha razão. E eu falando comigo mesmo, sabe aquele dia que você conversa com você mesmo? Eu estava nesse dia, e eu pensando comigo mesmo, o crescimento está esse transtorno. Aí eu comecei a perceber, eu tinha crescido, eu tinha alcançado a visão, mas eu notei que o problema é proporcional ao crescimento. Aí eu notei que quando eu tomava conta de 5, quando veio 1000, 2000, eu estava ficando careca. No entanto, eu estou caindo cabelo até hoje. Eu percebi que a cuca esquenta mais. Eu percebi que o desgaste emocional é maior. Eu percebi que a responsabilidade administrativa e financeira é maior. Porque um lugar para pôr 2000 pessoas não é um valor pequeno de aluguel que você vai pagar. Aí eu notei assim, e eu disse, rapaz, eu era feliz no pouco, eu não sabia. Aí eu comecei a perceber que Deus não ter me deixado crescer naquela época era preservação e não uma proibição para me castigar. Deus, quando não te deixa crescer ou quando não te dá algo, Ele não está te matando, Ele está te preservando, porque o crescimento também traz algumas consequências, e aquilo que eu quero e de repente não é o momento ou não é de Deus para mim, então Ele não me dará. Se Ele tiver que me dar, Ele vai me preparar para me entregar. Mas agora, se aquilo não for dele para a minha vida, Ele vai dar outra coisa melhor para nós. Alguém pode aplaudir o Senhor por isso? Simplesmente assim. Pastor, então quer dizer o quê? Confia no que Deus está fazendo, mesmo que você não entenda o porquê. Mesmo que agora você tenha um monte de interrogação e você está dizendo, por que não deu, por que não foi, por que não tive, por que não aconteceu, por que eu não recebi? Confia nessa palavra que Deus está ministrando sobre o seu coração. Você tem planos que muitas vezes não é o momento, e muitas vezes Deus não tem esses planos com você. Então o que me resta fazer, pastor? Confiar. De vez em quando eu chego, eu vejo um pastor amigo, recém-chegado no ministério, não digo aqui no contexto Paraná, falando assim em outras regiões, e aí eu vejo eles todo alegre, Deus vai me dar crescimento, e Deus vai me fazer ampliar, e eu fico olhando assim, cara, será que ele sabe o que o crescimento gera também? Eu vou compartilhar uma experiência com você aqui. Você já notou que quando você era pequeno, te perguntavam assim, o que você quer ser quando você crescer? Você sempre falava sonho grande. Eu quero ser médico, mesmo aparentemente não tendo condições. Eu quero ser piloto da NASA. Não, eu quero ser doutora. Mas para o momento a sua realidade não permitia. Mas aí, você era pequeno e sonhava alto. Agora você já notou que de repente a gente cresce? E aí você pergunta de novo, e aí, o que você quer ser? Devido ao choque que você foi vivendo na vida, você diminuiu o nível de sonho que você tinha? Aquele garoto que falava, eu quero ser médico, depois de tanta pancada da vida, pode ter certeza que, ou possível é que ele fale, não, eu quero ser aquilo que é para ser. Por quê? Nós temos tendência de às vezes ficar frustrado com as pancadas que vamos levando na vida. Nós temos tendência de parar de acreditar nas grandezas de Deus quando aquilo que a gente quer não acontece. Nós temos tendência, gente, de ficar meio que servindo a Deus só para não ir para o inferno, sabe? Perdemos aquela vontade de crescer no futuro, porque de repente no presente aquilo que a gente queria não veio. Deixa eu te dar um conselho.
mesmo no presente, você não estando do jeito que você quer, mantenha sua esperança em Deus e entenda que Deus tem sim o melhor para a tua vida, igreja. Quem recebe essa palavra dizendo amém? Você quer ver uma coisa? Vamos em Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Atos 16, versículo 4 ao 10. Quando iam passando pelas cidades, entravam-lhes para serem observados as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém. Verso 5: de modo que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. Verso 6: passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Verso 7: quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitia. Pare aqui no versículo 7, pessoal. Deixa eu te contar o que se passava aqui. O apóstolo Paulo, junto com alguns presbíteros, colaboradores do ministério, gente, eles estavam indo, pregando em vários lugares, e a Bíblia diz, você viu comigo, que eles estavam crescendo, as coisas estavam dando certo, eles estavam ganhando almas, crescendo na fé, estava fazendo algo bom. E de repente, olha só, por 2 vezes isso acontece. Paulo, ele reúne o grupo e diz: gente, agora vamos pregar na Ásia. Ele, Paulo, pensando que era lá a próxima cidade a ouvir o evangelho. E diz a Bíblia, e Paulo impedido pelo Espírito. Aí, vamos conjecturar, vamos interpretar. Ele está tentando ir para lá, o Espírito Santo impede. Aí ele entendeu, e aí ele tentou ir para outro lugar. Novamente, pela segunda vez, o Espírito Santo diz de novo: não é aí que eu te quero também. Logo depois, que aí eles descobrem qual era a rota que Deus queria. O que isso significa? Vai ter muitos momentos que você vai estar certo que a direção é aquela, e de repente, ao começar, ao prosseguir, Deus vai te impedir de prosseguir. Haverá muitas coisas que você está certo que tem que ser feita, e no decorrer do trabalho, você vai perceber que não é por ali. É o que aconteceu com esse cara. Vai ter muitos dias, irmão, se prepare na tua caminhada cristã. Vai ter muitas vezes que você vai andar com aquela sensação de perdido, mas não se preocupe. Por quê? Você pode até não saber qual é o próximo passo, mas ainda assim Deus vai te direcionar para que você vá para a vontade dEle. Então significa o quê? Você quer ver uma coisa? Quantos de vocês já não se sentiu perdido em meio a essa terra? Quantos dos seres humanos que estão aqui dentro, que de repente tem um ponto de interrogação dentro de si, que até hoje não está respondido, é ou não é? Mas se você permitir a vontade de Deus se estabelecer em você, fique tranquilo, mesmo sem você saber, Ele vai te conduzir no lugar que Ele te quer. Você pensa, irmão, que eu já não me senti assim? Sim. Nós estamos vivendo um momento onde as pregações, toda hora você digita na internet, você vê cada pastor de um jeito, sim ou não? Tem o pastor A, pastor B, pastor C, é multiforma e graça. E muitos pastores, chega um período do ministério dele que ele passa por uma crise de identidade ministerial. Estou falando, não é algo particular, coletivo. Ei, o meu dia a dia também é falar com muitos pastores. E você não tem ideia de quantos pastores que às vezes têm anos e anos de ministério, mas chega um momento que eles perdem a referência realmente de quem eles é. Pastor, isso acontece? Sim! E quando isso acontecer, o que eu faço? Fique tranquilo que Deus vai te localizar e Ele vai te mostrar qual é o próximo passo. Só confia no cuidado de Deus. Por que Deus está tratando esse assunto com a gente?
Porque tem muitas vezes que você vai ter convicção que você deve fazer aquilo, e de repente essa convicção vai desaparecer. Ontem você tinha certeza, de repente hoje você já não tem mais. Alguns dias atrás você dizia, é ali que eu vou, e ao ir, tentou, não conseguiu. Não se frustre, se você não conseguiu algo que você tentou muito, não quer dizer que Deus se abandonou, significa que Ele não tem aquele caminho com você, gente. E aí vai entrar o que? A maturidade de compreender: Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A questão é, Deus não está comigo apenas quando as coisas dão certo. Até quando aquilo que eu queria não veio, Ele também está presente comigo ali. E você precisa compreender isso. Por quê? Olha o que aconteceu com um pastor amigo. De repente ele estava pregando numa reunião de cura, gente. E aí ele disse o seguinte, olha o que ele falou. A igreja tinha gente, hein? Ele olhou assim para a mulher que estava deitada em cima do altar doente, e olha o que ele disse: se Deus é comigo, essa mulher vai viver, não vai morrer, porque eu sou homem de Deus, e se Ele é comigo, isso vai acontecer. Ok, passou-se alguns dias, a mulher morreu. Pensa no choque que o pastor ficou. E ele se sentiu muito abandonado por Deus, porque ele fez com fé, ele fez com boas intenções. Ele não fez ali talvez para se exibir, ele fez para tentar chamar a atenção da igreja acerca da fé. Então ele botou pressão quando ele orou por ela: se Deus é comigo, ela vai sair daí. Passou-se um tempo, a mulher morreu, e esse cara ficou desesperado, desconsolado. Ele chegou a dizer o seguinte: Deus não é comigo, eu não sou chamado para ministrar a palavra, eu não sou chamado para pregar. Aí eu te pergunto, gente, o que é que eu vou dizer para essa pessoa? Eu vou ensinar teologia para ele? Não, ele precisa ser ministrado e não receber informação teológica. Nada contra estudo, eu digo que eu amo estudar, tenho livros e eu te aconselho a estudar. Mas nesse dia, se Deus não te revelar algo profundo, aquele cara desvia ou larga do ministério. Sim ou não, pessoal? Por quê? Ele pensando: oh Deus, eu fiz aquilo para o povo acreditar que o Senhor é vivo, e agora isso me acontece. Então ele estava chocado, esse pastor, gente. Ele estava abatido porque ele pôs crédito naquilo e se envolveu com aquele milagre. Só que a mulher morreu, ela não foi curada. E aí, pastor? Simples, num diálogo, conversando, olha o que eu disse: pastor, ela morreu, não foi porque o senhor não é homem de Deus, não é porque Deus se abandonou, não, pastor. Ela morreu porque está escrito lá em 1 João, que se pedirmos algo sendo da vontade de Deus, Ele nos concederá. Ele estava tão em choque que ele não entendeu, aí eu tive que explicar, e eu expliquei: tudo que Deus faz por alguém, é porque fazia parte do plano dele fazer. E tudo aquilo que você pede e Deus não te dá, é porque aquilo não era plano de Deus te entregar. E eu disse para ele: por que que Deus levou aquela mulher? Porque o plano dele com ela era até aquele dia, por isso que ela morreu. Irmão, pensa num pastor que ficou curado. Pensa num pastor que parece que ele tinha acabado de se converter, sabe, o primeiro amor. Ele: nossa pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Eu falei: pastor, está lá, eu não sabia. Eu falei: sim, pastor. Então aí eu explicando para ele, e ele animado, ele alegre. Ele dizia assim: pastor, que tremendo, eu preciso compartilhar com os outros pastores. E quantas pessoas estão quase que desse jeito? Você falou, você abriu a boca e disse: se Deus é comigo, aquilo vai acontecer, e aí não aconteceu. E aí você ficou pensando que Deus não é com você. Não, meu irmão, para com essa besteira. Não calcule o quanto Deus é com você pelo que te acontece. Calcule que Ele é com você pela palavra que Ele diz: eu não te deixarei só. Aplaude ao Senhor, querido. Aleluia. Entende? Então, não fique calculando se Deus é com você pelas conquistas que você possui, e nem pelas percas que você teve. Independente do quanto eu conquistei ou do quanto eu perdi, Deus é comigo da mesma forma. Pegue na mão de alguém, diga para essa pessoa insistentemente, diga: Deus é com você, ganhando ou perdendo, Ele é com você.
Aleluia. Glória a Deus. Pastor, eu estou num 2019, logo em janeirão, a coisa não está boa. Não use isso como padrão de análise, independente se começou bem em janeiro ou se começou mal, ponto. Isso não muda o fato. Deus é com você e ponto final, igreja. Não deixa o diabo te enganar. Pastor, parece que eu chutei a macumba, parece que eu passei debaixo da escada, tipo assim, né, superstição. Parece que, não sei o que, ela fizeram alguma coisa para mim. E daí, irmão? Deus é com você de qualquer forma. Faz tempo, irmão, que eu parei de calcular a presença de Deus na minha vida, baseando-me naquilo que eu tenho ou deixo de ter. Não, eu já amadureci, entendi que independente de ter ou não ter, Ele é comigo, porque Ele falou que seria. Então a minha fé está no que Ele falou, não no que eu tenho ou deixo de ter. Ele é comigo. Então, pastor, quer dizer que quando alguma coisa dá certo, o que o senhor faz? Eu me alegro, óbvio, gente. E quando alguma coisa dá errado, o senhor se alegra? Não, aí não exagera. Mas eu confio ainda assim, até mesmo não saindo do jeito que eu queria. Esses dias me perguntaram assim, pastor, eu vejo que o senhor de fora do altar, o senhor é comunicativo, o senhor fala, conversa, cumprimenta, sorri. E aí, pastor, e quando a coisa não está boa naquele dia? Eu falo, eu continuo do mesmo jeito, porque eu entendi de uma forma muito preciosa. Vou falar algo que talvez seja polêmico, mas é uma verdade minha. Eu não posso negar para você. Posso falar sim ou não? É uma verdade minha. Posso compartilhar com você sim ou não? A minha esposa sabe disso, e você vai saber disso agora. Eu penso o que Paulo pensa. Paulo fala assim: e desejo eu desabitar da minha casa terrestre, desejando sim a minha casa celestial. Sabe o que ele está falando? Viver para mim é Cristo. E se eu morrer? Aí que eu estou no lucro. Eu, pastor William, penso assim. E não estou falando para você pensar. Se Deus quiser me levar hoje à noite, Jesus, eu estou indo. Não, pastor, não, você não precisa adotar esse pensamento. Paulo tinha o pensamento porque ele entendeu que se ele tivesse que estar vivo, ganhando ou perdendo, ele era de Cristo. E se ele tivesse que morrer? Opa, vamos embora, chegou a minha hora, Jeová. É amanhã, é hoje, é agora? Estou indo. E eu assumi isso, não é de hoje na minha vida. Por quê? Quer ver uma coisa, gente? Está determinado, igreja? Aleluia, diga fala a Deus. Vou descer pertinho para ficar mais legal, mais perto. Tem coisas erradas ou ruins que te aconteceram, e de repente você começou a dizer assim: poxa, Deus me abandonou, ou Deus não é comigo, ou... Deixa eu te mostrar algo na prática. A Bíblia diz que Paulo era um homem de Deus, sim ou não, gente? Ok, um grande apóstolo, fez uma obra extraordinária para Deus. Mas você já percebeu como foi a vida desse cara? Você notou quantas coisas ele vivenciou? Querido, deixa eu te contar uma etapa. Paulo de repente está pregando, e ele foi preso inocentemente por pregar. Foi colocado como prisioneiro dentro de um navio, e de repente Paulo, juntamente com um monte de bandido, estava sendo transladitado, ou levado para outro lugar. Acontece que ele está preso no porão, o navio entra no meio de uma tempestade, e o que acontece? Paulo estava lá. E aí todo mundo começando, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E Paulo tranquilão, e o barco sacode, e Paulo lá. E o que acontece? De repente as ondas pioram, e todo mundo grita: vou morrer, vou morrer. Irmão, quem já andou de navio aqui que quase naufragou? Tem alguém que já viveu essa experiência? É terrível, né, irmão? Quem já andou de avião, que aquele negócio chacoalhou, que você pensou que ia cair? Deixa eu ver você. Eu já passei por isso também. Você ora, você reza, você faz de tudo lá, você grita dentro do avião, dentro do barco, enfim. Então você imagina o cenário em que Paulo estava. Os caras diziam: vai morrer, vai morrer, vai morrer. E aí? Aí a Bíblia diz que Paulo vai e naufraga, o navio afunda. Olha só, um homem de Deus, acorrentado, afundou. Mas e aí? Não era o tempo dele morrer. Aí a Bíblia diz que ele vai o quê, pastor? Ele vai para a praia. E quando ele chega na praia, naufragar já estava ruim, preso também era péssimo. Agora ele está lá na praia, de repente vem uma cobra e pica o homem. Vai ter azar lá adiante, Paulo.
Pensa. Para quem olha essa história de fora, podia pensar: rapaz, mas Paulo estava enzebrado, né? Não, meu irmão. A Bíblia diz que Deus era com ele mesmo, ele estando naquele estado. Você viu isso no texto? A Bíblia diz lá, está escrito assim, ó. Paulo, de repente, ele acalma todo mundo do navio dizendo: Deus disse que ninguém vai morrer, Ele está comigo nesse barco. Diga para o seu vizinho assim: não importa a força das ondas, nem o que está te acontecendo, diga: Deus é com você mesmo assim. E aí, imagine comigo, irmã, a senhora está presa no navio, ok? Está acorrentada, sem ter feito nada. O navio começa a afundar. Já estava ruim de estar num lugar onde a senhora não queria, acorrentada como a senhora não queria. Aí afunda. Sabe nadar ou não? Ih, já tinha morrido numa dessas. Beleza. Deus levantou a senhora, mesmo sabendo nadar. Chegou na praia, a senhora está se aquecendo, pensando: agora a prova acabou. E aí vem uma cobra e te pica. Talvez a maioria de nós pensaríamos assim: esse Deus não é comigo coisa nenhuma. Porque nós aprendemos a presença de Deus na nossa vida baseando no sucesso que temos. Você já notou que somos assim? Você já notou que muitas vezes o diabo usa isso contra você? Você começa a calcular o sucesso que você tem, aí você põe o nível: bom, Deus está comigo hoje, olha o tanto que deu certo. Você já notou? Aí a coisa não vai do jeito que você queria. Fala: pô, hoje parece que Deus está menos comigo. Não, vamos mudar esse negócio. Está determinado, igreja? Vamos mudar essa mentalidade. Não importa se está vazio ou se está cheio, se está doente ou se está curado, ou se está crescendo ou se está caindo, ou se está parado ou se está voando. Deus não se move por causa disso que a gente interpreta. Ele diz que está comigo, então independente do estado, ou do momento, ou do lugar que eu esteja, mantenha sua fé nele. Ele está com a gente. O que é isso, pastor? Mudar a nossa perspectiva acerca de que Deus é e como Ele é, e aonde Ele está, onde Ele não está. Por quê? A Bíblia diz que Eliseu, um cara profeta, fez 14 milagres, 13 em vida, 1 depois da morte. Ele morreu doente em cima da cama, e doente em cima da cama profetizou porque Deus era com ele. Então, o meu estado físico não altera a presença de Deus na minha vida. Ele está sobre mim, e ponto final. Igreja, glorifica, gente, aplaude ao Senhor. Ele é vivo e Ele te ungiu, Ele te sustenta, Ele te segura, querido. Ele te segura, Ele te sustenta, Ele está te revestindo, Ele está com você. Ah, como nós poderíamos ter tempo, mas não tem. Nós estamos em Mateus 26, é isso? Mateus 26, vamos lá. Abre lá comigo. Mateus 26, vamos lá que o tempo já foi. E eu quero orar com vocês antes de ficar tarde. Mateus, capítulo 26. Glória. Mateus 26, 36 a 44. Mateus 26, 36 a 44. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Versos 37. Levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Versos 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versos 42.
Indo pela segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode ser possível passar de mim sem que eu beba, faça-se então a sua vontade. Olhe para nós, querido. Jesus então, ele expressou aqui um momento de tristeza muito grande. Ele sabia o que estava por vir. Então ele ora e ele faz uma proposta para Deus. Ele diz assim: Pai, se possível, me tira disso. Se possível, não deixe eu viver isso. Se possível. Por quê? Jesus sabia o que aguardava a ele. E ele, como homem, ou a alma de Jesus, não queria viver o que aguardava. Então ele faz um pedido: se possível ser feito isso, mas sem eu precisar de sofrer aquilo, me ajuda. Essas palavras denunciam e mostram, gente, que Jesus, na verdade, não queria sofrer o que estava por vir. Por que ele disse isso? Porque a vontade de Cristo não era estar ali naquela ocasião. Aí ele abre mão do que ele queria para ceder para aquilo que Deus queria. Deixa eu te explicar isso. Às vezes, abrir mão daquilo que a gente tem convicção dói. Você precisa saber que tem muitas coisas que nós estamos convictos que ali na frente nós vamos ser obrigados a mudar e abrir mão de algumas coisas. Eu já fiz muitas coisas que eu achava que eu não ia fazer de bom. Eu dizia: eu? Não. Através dessas experiências com Cristo, de verdade, eu fui quebrantado e quebrado. Sabe aquela palavrinha que se dizem por aí? Eu não me atrevo mais a dizer isso, gente. Diga comigo: nunca vou dizer nunca. Entendeu? Sabe por quê? Tem coisas que você fala hoje que não vai, que não pode, não vai estar e não faz, que na verdade você vai ter que ir fazer, porque lá na frente Deus tem aquele plano com você que vai exigir uma nova postura de vida. Ah, como Deus teve que me dar umas quebradas legal, para eu entender que Ele tem planos superiores ao meu com a minha vida. Quantas pessoas de repente agora está cheio de algumas certezas que logo ali você vai mudar. Acredite nisso. Não estou dizendo que Deus vai te castigar, nada disso, mas eu estou falando que Deus muda as nossas concepções para cabermos no lugar que Ele nos quer, que Ele tem para nós. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer com a gente na medida que nós vamos andando. Ele vai nos moldando, Ele vai nos lapidando, Ele vai fazendo a gente deixar de querer algumas coisas. E quando se fala em abrir mão daquilo que a gente quer, dói, igreja, às vezes dói. Já comprei coisas que não era o tempo de comprar, que Deus não tinha comigo naquele momento aquilo. E quando chegou a hora de abrir mão, doeu. Eu vou testemunhar algo aqui que talvez você nem saiba. Acho que eu nunca disse aqui. Teve uma ocasião que eu comprei um veículo. Já tive vários, como a maioria aqui. E aí eu comprei um veículo e eu disse: não, é esse mesmo, e A e BC. Só que tudo aquilo que é de Deus me enriquece sem acrescentar dor. De repente aquilo que não veio de Deus em minha vida gerou dores, gerou prejuízo. Eu cheguei a perder muito dinheiro nisso. E aí eu percebi uma coisa, que a partir do dia que eu aceitei a Ele, a coisa já não é mais como eu quero, mas é como Ele planejou para a minha vida. Então eu quero te orientar da seguinte forma: se algo não deu, não é porque o diabo venceu, é porque Deus não tinha aquilo com você. E o que Ele tem com você está bem guardado, e na hora certa vai se materializar na sua vida. Acredite, você está convicto de algumas coisas que você acha que você deve ter, quando na verdade para o momento podemos nem estar preparado, e Deus sabe muito bem disso.
E aí, pastor, o que eu vou fazer? Entender que nem sempre Deus falará assim para a minha oração. Então eu devo entender que nem todas as vezes que eu orar, Deus vai me aprovar. Mas uma coisa está certa: Ele vai me preservar vivo para viver todo o plano que Ele tem comigo. Então, por enquanto as coisas que Ele disse não ocorrem, Ele está te preservando. Creia nisso. Então, pastor, significa que eu devo confiar nessa palavra? Sim. Você quer ver o último texto? Lá em Tiago, capítulo 4:13. E depois desse, oramos. Tiago, capítulo 4. Lembra quando você ora a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade. Quer dizer o quê? A hora que você orou essa oração, gente, você já disse: já não vai ser mais como eu planejei, vai ser do jeito que Ele quer. Deus não está te proibindo de executar planos, mas Ele está dizendo que é o que Ele tem para você que vai se materializar. Está escrito: os planos do coração do homem são muitos, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Tiago capítulo 4, versos 13. Agora, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano, negociaremos e ganharemos. Versos 14. Ora, não sabeis que acontecerá amanhã, o que a vossa vida, uma pergunta, né? É um vapor que aparece por um pouco e logo se esvai. Versos 15. Em lugar disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viraremos, faremos isto ou aquilo. Feche a sua Bíblia, por favor. Você notou algo precioso aqui, gente? Esse texto é uma das chaves para a minha vida. Observa o que o texto fala. Olha, por enquanto você está planejando, por enquanto você está dizendo vai, não vai, lá a gente passa um ano, lá a gente ganha dinheiro, lá vamos fazer. Olha o Paulo, olha o Espírito Santo através do apóstolo dizendo o seguinte: tu não sabe que a sua vida é apenas um vácuo, é apenas por um momento? Aí ele está te dando a instrução de como pedir ou orar. Ele diz: eu posso executar planos, tipo assim, ó, mas se Deus quiser que eles vão acontecer. O que Deus está dizendo nesse texto? Ele não está proibindo você de fazer planos, projetos. Não, Ele não está restringindo. Mas Ele está dizendo: se for de Deus para você, vai acontecer. Se não for, pastor, não vai. Por isso, se acostume a fazer projetos e de repente eles não der certo. Não é porque Deus se abandonou, porque o diabo venceu. É porque Deus tem outro melhor com você. Se coloca de pé aplaudindo a Cristo, querido.